Vocês das crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Vamos mergulhar hoje em equilíbrio químico. Mas vamos direito, peraí. Agora sim, como é que você tá do lado daí? Espero que esteja tudo bem. A gente começa agora um assunto que é o equilíbrio químico, né? Que é como quimicamente as coisas estão equilibradas aí no nosso ambiente. É uma química muito fácil, muito tranquila, ligado ao contexto do mundo natural à nossa volta. Fica aí até o final do vídeo que você vai entender por que esse fundo, por que os corais estão tão importantes, tão presentes na nossa vida. Equilíbrio químico é um assunto tranquilo, mas que você precisa tomar notas e anotar bastante coisa. Então é importante você ter já seu caderno, seu mapa mental que você vai montar aí de estudo. E é interessante que você possa contribuir com as suas dúvidas, né? Tem muita coisa desse assunto que é de conceitos anteriores, então é importante que você saiba disso. E aí viu que é de um conceito anterior, ficou com dúvida, já anota, já dá uma revisada e lembra que a gente pode tirar dúvidas lá no fórum sem problema nenhum. Tá legal? Então vamos juntos e vamos mergulhar nesse conteúdo novo aí e vai ser bem interessante. Tá legal? Vamos lá. Então vamos lá, galera, para a nossa aula de equilíbrio químico de hoje. Tá legal? Vai aparecer às vezes esse símbolo aí na sua tela, que é o do pause. Então, quando for essa hora, é uma hora que eu acho que é legal de você dar pause e tentar entender o que está acontecendo, anotar e fazer o seu registro, tá legal? Mantenha essa organização, acho que é um bom jeito de você estar estudando a aula, né? Lembra que o estudo ele sempre é ativo, né? O estudo não é o que você só assiste, é o que você produz, né? Então, aprender e estudar tem a ver com o que você está produzindo, né? Então vamos juntos, você já vai entender essa setinha ali que está no cantinho e a gente já vai falar sobre ela. Existem agora processos que são reversíveis e processos que são irreversíveis, né? Um exemplo de processos reversíveis são aqueles que você pode fazer e inverter ele, que são, por exemplo, a hidratação e a desidratação de sais. E tem os processos irreversíveis, né? Por exemplo, a combustão do álcool ou a combustão da madeira, né? Depois que aquilo é queimado, não dá para você voltar, né? Fritar um ovo, não dá para você desfritar um ovo, né? Por exemplo. E o equilíbrio químico vai se tratar principalmente das reações reversíveis, né? Porque os reagentes vão virar produtos, esses produtos vão se refazer em reagentes até atingir novamente esse equilíbrio. Então, equilíbrio químico é o estudo das reações reversíveis, que são muitas reações. Vamos entender um pouquinho melhor desse exemplo de reações reversíveis? Primeira coisa que você tem que entender são esses conceitos, né? De equilíbrio, de reversibilidade. A vida inteira a gente faz a reação química, né? Tipo, reagente seta para os produtos. Agora, a gente vai desenhar um pouquinho diferente essa seta. É como você está enxergando aqui, essa seta que vai, essa seta que volta. Muitas reações químicas são escritas assim, nas provas elas vêm escritas assim. Então esse símbolo indica que as reações são reversíveis. Então é importante você anotar e prestar atenção em quê? Antes da seta, né, do lado esquerdo agora, a gente tem os reagentes. Aí você vai fazer uma seta para os produtos. Essa, do que está da esquerda para a direita, a gente vai chamar sempre de reação direta. E a inversa, obviamente, é do que está da direita para a esquerda. São os produtos virando reagentes. Então, muitas vezes a gente vai falar desse conceito de reação direta, reação inversa, sentido direto, sentido inverso. Então é importante de cara você já anotar e ter essa noção. Tá legal? Vamos então agora observar esse experimento para você entender rapidamente um exemplo de reações que podem ser reversíveis ou não. Uma reação que ela vai e ela volta. E você pode fazer isso muitas vezes. Olha aqui. Aqui você tem um exemplo de uma reação que é reversível e a gente vai entender um pouquinho melhor. Uma reação que ela vai e ela volta por algumas razões. Vamos entender um pouquinho de experimento. O link do vídeo vai estar na descrição lá embaixo para você acompanhar melhor no YouTube também depois. Então, usaram a glicose, né, como redutor. E acrescentaram então hidróxido de sódio para fazer um meio alcalino, né, um meio básico. Você já conhece um pouco sobre o pH. Vai falar melhor sobre equilíbrio iônico lá no próximo assunto. Colocado um indicador, né, que é o azul de betileno, que tem a função de deixar a gente acompanhar a reação que está acontecendo. E observa que na garrafa ela tem um espaço vazio, né? E isso que vai fazer toda a diferença para que essa reação seja reversível.
Então, os frascos vão ser agitados. Então, observa que a reação então, já está acontecendo. A oxidação da glicose, né, ela vai acontecendo. E isso tem uma reação que vai mostrando com o indicador essa presença, né, essa oxidação acontecendo. E aí, com o oxigênio do ar, ela vai voltando para a sua forma, né, incolor, né? E aí ela volta e você pode digitar de novo. Então essa reação acontece de novo porque ainda tem oxigênio ali no interior do frasco. E aí você pode fazer isso várias vezes. Então esse é um exemplo de uma reação reversível que você pode fazer e é divertido, né? Uma outra versão alternativa usa a vitamina C e usa cobre como catalisador. Então esse é um experimento que pode citar tanto cinética química, oxirredução e, claro, equilíbrio químico interessante aqui. Vamos entender então o que é esse negócio de reação direta, reação inversa, né? Olha para cá. Eu tenho uma reação de N2O4 e a reação direta dela vai se decompor, né, em 2 de NO2. A reação inversa é a dimerização, né? É quando 2 NO2 vai formar o N2O4. Então, reação direta e reação inversa nesse exemplo que a gente está vendo aqui. Vamos lembrar um pouquinho de cinética química? Eu tenho uma velocidade pelo tempo, né? A reação direta tem uma velocidade, a reação inversa tem uma outra velocidade. Então, no início da reação, a velocidade direta é máxima. Por quê? Eu só tenho reagente, ele não tenho nada de produto, né? Porque não tem produto para voltar a ser reagente. Então, no início, a velocidade direta ela é máxima, porque todos os reagentes estão disponíveis, e no início também a velocidade inversa ela é nula, porque não tem produto, então não tem como voltar para ser reagente. Então, e o que acontece com o passar do tempo, né? Então, a reação começa, e aí tem um momento que a velocidade direta, obviamente os reagentes vão virando produtos, o N2O4 vai virando 2 de NO2, né? E aí ele vai reduzindo essa quantidade, então a velocidade vai ficando cada vez menor. Em compensação, parte do NO2 vai se dimerizando novamente, formando o N2O4. Então, a velocidade inversa vai aumentando. Até um momento que as velocidades direta no sentido e a velocidade inversa, né, no sentido oposto, elas se tornam iguais. No momento que as velocidades se tornam iguais, a gente diz que a gente atingiu o equilíbrio químico. Então, o equilíbrio químico é o momento que a velocidade direta e a velocidade inversa se tornam iguais e as concentrações das substâncias são constantes. Eu não disse iguais, eu disse constantes. Então, qual é o momento do equilíbrio químico? Quando as concentrações, né, de cada substância se tornam constantes. Olha aqui na curva amarela, né, o NO2 se torna constante a concentração e o N2O4 também se torna constante. Então, lembrando, então, o equilíbrio químico é quando as concentrações das substâncias viram constante e as velocidades direta e inversa são iguais. Então, aqui já tem alguns conceitos que a gente já viu de cinética química, de soluções, de substâncias também. Então, vale lembrar que, esse assunto de equilíbrio tem bastante coisa que é o revisional aí dentro disso. Aqui eu tenho 3 tipos de gráficos, né, para mostrar 3 momentos diferentes de equilíbrio. Vamos olhar para eles com um pouco mais de calma? Olha o nosso pause aí, de repente é uma hora de você pensar, refletir se você está compreendendo o assunto até aqui. No caso 1, lembra que os colchetes indicam para a gente o quê? Concentração em mol por litro. Colchete aqui, então esse gráfico é concentração por tempo, né? Toda vez que a gente olha um gráfico, a gente olha quais são os eixos dele, né? Então a concentração dos reagentes está diminuindo, dos produtos eu não tinha nada no começo, começa a aumentar. E aí tem esse caso, um caso onde reagentes se tornam iguais, os produtos aqui, a concentração deles se tornam iguais. E tem um terceiro caso, onde as concentrações dos reagentes caem, com o passar do tempo, os produtos aumentam, né? Quero que você pense, no caso 1, 2 ou 3, qual é de alto rendimento, qual é de baixo rendimento, né? Qual que você já consegue observar? Exato. O terceiro caso, né, é um caso de alto rendimento, né? Porque os reagentes se formaram produtos, né? Então, mais ou menos aqui, onde está passando aqui o mouse, o indicador para vocês, é atingido o equilíbrio químico, né? Então, os produtos são atingidos e os reagentes são consumidos, né? Diferente do caso 1, né? O caso 1 tem um baixo rendimento, né? E aí, dependendo da situação,
A gente quer que a reação tenha baixo rendimento, às vezes a gente quer que a reação tenha alto rendimento. Então, entender isso aqui, quanto eu quero produzir, ou às vezes eu quero que a reação seja lenta, que ela não aconteça de uma forma interessante, né? Então, é um caso 1. Então, entender tudo isso aqui, como adaptar, né? Esse caso aqui, 2, é um caso onde o equilíbrio vai dar igual a 1, né? Porque você tem todas as concentrações iguais e a velocidade também vai ser igual. Então, é um caso que a gente vai poder discutir, é um caso mais de livro, como a gente pensa, assim, como a gente fala. Caso mais teórico, né? Algumas coisas para você entender sobre esse assunto. É importante que você preste bastante atenção. O equilíbrio químico, gente, ele é dinâmico. Não significa que a reação parou. Reagente produziu produto e, tipo, não é uma foto, é um vídeo. Só que a reação tem reagente, vai virando produto, produto está virando reagente, reagente está virando produto. Essas combinações vão acontecendo dinamicamente, né? Por isso que o equilíbrio químico é chamado de dinâmico. É uma outra forma também você encontra esse assunto nos livros mais antigos, né? Como eu já falei, tem uma igualdade nas velocidades da reação direta e inversa. Para a química, o que a gente está estudando, o equilíbrio químico, ele sempre vai acontecer em sistemas fechados. Então, porque é fácil de você medir. Num sistema aberto, a gente tem gases, né? Gases podem sair, podem entrar. Essa reação, esse equilíbrio vai ser afetado por fatores externos. E a gente não está estudando isso nesse momento, né? Vale lembrar que também nosso planeta inteiro é um grande sistema fechado. Os sistemas se deslocam espontaneamente para uma situação de equilíbrio. Então, sempre vai ter uma tendência a atingir o equilíbrio químico. Sempre, tá? Por mais que pode demorar mais ou menos. Demorar mais, demorar menos, tem a ver com cinética química. Equilíbrio químico tem a ver com atingir esse momento onde as concentrações ficam constantes e as velocidades direta e inversa são iguais. Apenas fatores externos afetam o sistema de equilíbrio. Então, vale lembrar isso, principalmente quando a gente for falar mais para frente ainda na sequência aqui dessa aula sobre deslocamento de equilíbrio e o princípio de Le-Chatelier. Que fatores são esses? E agora a gente vai fazer a parte legal, que vocês gostam muito, que é a parte de contas, né? Como é que as contas estão associadas a esse assunto?